Olá, pessoal! Nós vamos então dando continuidade aqui àqueles slides, né, que começamos na aula anterior. Vamos seguir agora nessa segunda parte, falando sobre a BNCC e as suas múltiplas possibilidades na educação dos pequenos, né? Vimos então na aula passada os direitos de aprendizagem, né? Falamos sobre eles e agora vamos entrar nos campos de experiência, ok? Então nós temos lá esse outro slide, né? Esse primeiro slide. A BNCC vai dividir a educação infantil em 5 campos de experiência, né? Um deles é eu, o outro e nós. Nós vamos falar um pouco deles, né, depois, na próxima aula. Outro campo é corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o último, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então aqui a ideia é a gente apresentar como é que a base está estruturada, ok? E falar e mostrar um pouco como é que é possível trabalhar esses campos de experiência na rotina do dia a dia da escola, da sala de aula, né? Depois, num outro vídeo, então, aí nós vamos detalhar, né? Especificar os campos de experiência, ok? Trazer os objetivos de aprendizagem. Aqui nós vimos que a BNCC divide, né, esse trabalho dos campos de experiência nas 3 idades, né, de 0 a 1 ano e 6 meses, depois de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e por último de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né? E a gente vai ver então mais para frente como é que esses objetivos de aprendizagem são definidos a partir dessas idades, ok? E aqui embaixo nós temos aqui um exemplo de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, mas como a gente vai trabalhar especificamente sobre isso, a gente não vai falar disso aqui, tá? Em relação a esses códigos também, nós vamos explicar na próxima aula. Aqui é mais só para a gente visualizar e compreender como é que a base está dividida, ok? E aí, para que a gente tenha um trabalho, né, na escola, na educação infantil, na escola, na sala de aula, que vá atingir os objetivos que a base traz, então, como já falamos inúmeras vezes, precisamos de um ambiente de interação, um ambiente inteligente, né, organizado de forma inteligente para que a criança possa aprender e se desenvolver, ok? E aí no próximo slide a gente tem uma lista de elementos que são importantes na rotina da sala de aula, né? Então são elementos que eu preciso ter na minha sala de aula porque eles vão possibilitar uma série de aprendizagens, né? Um é um cartaz de chamada. O cartaz de chamada ele pode ser organizado da maneira que a professora achar melhor. Eu, na minha sala de aula, tinha um cartaz de pregas, né? Feito à mão mesmo, todo colorido, enfim, mas dividido por dias da semana, né? Então, na primeira coluna eu tinha os nomes de todos os alunos, né? Impressos em letra palito, letra palito já é maiúscula, né? E depois cada coluna para um dia da semana. Então, uma coluna para eles colocarem as fichinhas da segunda-feira, quem veio na segunda-feira, depois uma próxima coluna da terça-feira, depois da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Aliás, o cartaz começava no domingo, né? Então, num cartaz como esse, a criança já vai aprendendo que o primeiro dia da semana é o domingo, né? E o último dia da semana é o sábado. Como no domingo não tem aula, aquela coluna do domingo vai sempre ficar vazia,
né? Mas a criança, visualizando um cartaz como esse, ela vai entendendo, né? A criança pequena, porque pra gente, nós já temos construído essa noção de tempo, de que ontem foi domingo, hoje é segunda, amanhã é terça, mas a criança não tem. Então a gente precisa dar base para que ela vá estruturando esse conhecimento, né? Então, quando você tem esse cartaz, hoje é segunda-feira, as crianças vão pegar a fichinha da cor da segunda, que é, sei lá, amarela, e vão colocar cada um no seu nome, até pra gente ver quem faltou, quem não colocou a fichinha amarela, a gente vai lá colocar uma fichinha, sei lá, a fichinha preta é de quem faltar, né? Então, quando a gente bater o olho naquela coluna, a gente vai ver que todo mundo que veio tem a fichinha amarela ali, quem não veio está ausente, a fichinha preta, né? E com esse cartaz a gente trabalha, olha, então hoje é segunda, porque ontem foi domingo, né? A criança vai ver escrito domingo ali, então amanhã é terça, e depois da manhã. Então a criança vai construindo essa noção de tempo em relação aos dias da semana. Mas por isso é importante que ela consiga visualizar esse cartaz, né? Que é diferente de eu simplesmente ter um potinho de palitos com os nomes das crianças e pega o seu nome e coloca aqui quem está presente hoje, né? É uma forma de fazer a chamada, mas você perde a chance de trabalhar essa noção de tempo, né? Então o cartaz de chamada é importante para isso. E é importante também porque você consegue colocar os nomes de toda a turma ali e esse cartaz fica permanentemente exposto. Então a criança tem sempre a possibilidade de olhar para o nome dela, de observar como é que ele é construído, né? O nome dela, o nome dos colegas, que o nome dela começa com A, tem outras amigas que o nome começam com A também, que o nome dela termina com O, termina com E, né? Tem outros colegas que também terminam, né? Então, esse cartaz de chamada, ele pode ser explorado de inúmeras maneiras, né? E é importante que fique sempre visível na altura das crianças, obviamente, né? A organização da rotina do dia também é muito importante. Eu tirava fotos das crianças nos espaços, né? E depois a gente conseguia montar um varal. Então a foto deles escovando o dente, a foto da hora que eles chegam, a foto na hora de almoçar, a foto na hora das brincadeiras, a foto na hora de assistir o filme, né? E aí montava em fichinhas e as crianças iam pegando e organizando. Então hoje nós vamos organizar o nosso dia, né? Hoje é dia de vídeo, então primeiro nós vamos fazer o quê? Primeiro nós temos essas atividades aqui da sala, depois nós vamos lavar a mão, depois almoçar, depois nós vamos escovar o dente, depois é a hora do vídeo. Então vamos organizar esse daqui. Aí junto as crianças vão também construindo essa noção de tempo, né? Entendendo que para estar junto com todo mundo para assistir o filme ela tem que ter feito aquela atividade, né? Então é organizar. A criança começa o dia já sabendo o que ela tem que fazer, né? A gente sabe a diferença que tem, isso inclusive para a gente, né? Quando a gente diz, olha, eu tenho um monte de coisa para fazer, fica aquela bagunça, né? Mas se a gente organiza, se escreve isso, bom, então primeiro eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Aquilo fica organizado, você tem uma noção do seu dia, da sua tarde, da sua manhã, como é que vai ser, né? E isso é importante também para a criança ir organizando o pensamento dela e também ampliando essa noção de tempo, né? Outro instrumento importante é o calendário, né? Tem professores que fazem calendários na sala de aula, mas o interessante, né, o que eu sempre percebi, é você ter um calendário, porque o calendário é um instrumento social que todo mundo usa, né? Então ele está presente no mundo. Eu não preciso fabricar um calendário se ele já existe, né? E o melhor calendário que eu sempre achei é aquele calendário grande que tem todos os meses do ano ali, né? Porque você vai trabalhando ele ao longo do ano e as crianças vão conseguindo construir essa noção de tempo do ano, essa noção inteira. É diferente de quando você traz a folhinha do mês de março, por exemplo,
né? Aí você vai riscando os dias e tal, acabou, você joga aquela folhinha fora. Agora vem o mês de abril. Mas esses meses ficam soltos na cabeça da criança. Ao passo que se você tem todos os meses do ano ali, a criança vai percebendo, olha, janeiro não teve aula, foi mês de férias, está riscado inteirinho. Fevereiro, olha, a gente já foi marcando aqui, foi riscando dia por dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 12, porque ontem foi 11, se hoje é 12, amanhã é 13. Você já está trabalhando número, você está trabalhando com a quantidade de dias que você já riscou, quantos dias já passaram do ano, quantos dias já passaram daquele mês, quantos dias faltam para o aniversário da Ana Flávia, que a gente vai marcar. Ao invés de fazer um cartaz de aniversariantes, você pode simplesmente marcar no próprio calendário, né, um círculo vermelho em volta de cada dia de aniversário de cada criança, né? E aí você pode contar, olha, o aniversário da Ana Flávia é no dia 16, hoje é dia 14, quantos dias faltam, né? Então, um calendário na sala, aí você pode contar, olha, vocês estão falando das férias, vamos ver quantos dias faltam para chegar às férias, quantos meses faltam para as férias, né? Para as férias de julho, para as férias de dezembro, para o Natal. Então, assim, você pode explorar o calendário e a criança vai visualizando, né? Já riscamos, já passamos o mês de fevereiro, já estamos no final do mês de março, olha só, já foram 3 meses do ano, tá? Então, aí muitas possibilidades. O relógio é outro instrumento fundamental para eu ter na minha sala de aula. Não que essa criança vai aprender as horas nesse momento, a criança pequena, não é a nossa intenção ensinar as horas, mas eu estou trabalhando também com um instrumento de conhecimento social. Todo mundo usa um relógio, ou no pulso, ou na parede, ou no seu celular, né? Mas as pessoas marcam o seu tempo, elas se organizam a partir desse instrumento. Então é fundamental que eu tenha também, e de preferência, né, um relógio não digital, mas analógico mesmo, né, para que a criança perceba aquele ponteiro, explicar o ponteirão, o ponteirinho, mesmo que ele não vai entender agora, né, mas a gente vai se organizando pelo relógio. Então, olha, o nosso recreio é 3 horas da tarde, agora faltam 15 para as 3, olha lá. Então a gente já tem 15 minutos para terminar essa atividade, para organizar a sala, para a gente poder sair. Então quem está enrolando aí, se organiza, porque a gente daqui a pouco precisa sair, né? Olha, nós chegamos hoje, o pessoal chegou meio atrasado, por que será? Olha só, já é 1 hora da tarde, ou seja, agora que é 1h15 que a gente vai começar a aula. Por que a gente enrolou tanto para começar? Então, você vai falando da hora e vai apontando para o relógio, as crianças vão automaticamente percebendo. Ela vai perceber o que é 15 para as 3, o que é 3h15, que é a hora da saída, né? 17 horas, 17h30, 18 horas, enfim. Ela vai aprendendo a usar o relógio naturalmente, né? Não precisa fazer atividades de tem um relógio ali para desenhar o ponteirinho, isso não precisa, ela está aprendendo a mexer com ele na prática, né? E a noção de tempo também, ela é muito importante em outras atividades. Por exemplo, as crianças estão brincando no parque, né? E elas têm lá 15 minutos para brincar, das 3 às 3h15. Então, ao invés de deu 3h15, você chama todo mundo, pessoal, hora de voltar. Né? Aquilo é abrupto demais, a criança não tem a noção, ela está brincando que está se esbaldando, ela nem tem a noção desses 15 minutos, né? Então por isso que é importante que você fale, olha pessoal, agora já são 3h10, então nós temos mais 5 minutos para brincar, então aproveitem, tá bom? Aí passa mais, ó pessoal, faltam 3 minutos. Pessoal, 1 minuto só e a gente já vai entrar. A criança vai se preparando, ela vai se organizando, né? Não é mais aquele choque, ela já percebeu que 1 minuto é quase nada, daqui a pouco já tá na hora de ir embora, né?
Tá bom? Então, essa noção de tempo a gente vai trabalhando com esses instrumentos, com calendário, com relógio, a organização dessa rotina, o que que vem antes, o que que vem depois, o cartaz de chamada, né? Então, esse tempo da semana, que dia que é antes, que dia que é depois, ok? O alfabeto é fundamental que eu tenha. Nas classes de creche, não, mas nas de pré-escola, já a partir dos 3 anos, é importante, né? Aquele alfabeto grande, na altura da criança, ok? Em ordem alfabética. É importante porque a criança vai tendo uma referência, né? Ela vai vendo os nomes, o nome dela, o nome dos colegas, ela vai percebendo que aquilo é formado por letras. Então, é aquilo que a gente já falou. A educação infantil não tem obrigação de alfabetizar as crianças. A alfabetização é para o ensino fundamental, né? A criança tem 2 anos para se alfabetizar. Antigamente era 3, agora são 2. Né? Mas o que a educação infantil precisa é proporcionar esse ambiente de letramento, que já falamos sobre isso também. Né? Então, um espaço onde ela tem vários portadores escritos, né? Livros, gibi, revista, jornal, rótulos, e o nome dela é a primeira referência. Então, por isso é fundamental que esses nomes, né, o dela e dos colegas, estejam expostos ali. E o alfabeto é fundamental, porque é com ele que ela vai construir todas as palavras, né? Então, para essa referência, né? Vem agora pegar o cartão de chamada, quem começa com a letra F. Olha a letra F aqui, né? Você tem esse instrumento para poder mostrar e chamar a atenção das crianças, né? A reta numérica é outro instrumento importante. Geralmente para os pequenos uma reta de 0 a 100 ela é suficiente. A reta numérica é uma régua, né? Uma cartolina que você mesma faz, vai colocando ali os números do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 20, assim vai até o número 100, né? Por que isso é importante? Para a criança, do mesmo jeito que ela está visualizando os números, as letras, ela também vai ter a chance de visualizar os números. E às vezes, por que essa quantidade grande de números para as crianças pequenas? Porque muitas vezes ela vai jogar um jogo com seus colegas e ela fez lá 23 pontos. E ela não vai saber como é que é o 23 se ela não tiver nenhum apoio visual, né? Ou então ela vai ter que te perguntar o tempo inteiro, você vai ter que ir lá quando eles estão jogando, ajudá-los a marcar os pontos. O 23 é o 2 e o 3, põe aí. Fica uma coisa solta. Se ela tem essa reta numérica e você ensina ela a mexer, a procurar os numerais ali, ela já vai tendo mais autonomia. Cada vez, no começo você vai precisar ensinar, mas depois ela já vai conseguir fazer isso sozinha, vai contar o 14. Então, 14 ela vai saber que ela vai até o 10, depois conta mais 4. E aí ela vai chegando, né? Mas ela precisa desse auxílio visual, né? Para quando ela precisar. Então, veja, não é que eu vou precisar ensinar a fazer os números, né? Traçar o número 2 para uma criança de 4 anos é um número bem difícil de fazer. Mas ele vai olhar e vai desenhar do jeito que ele conseguir. Ele sabendo que aquilo é 20, 24, 25, 26... tá ótimo, do jeito que ele... Mas percebe o que eu tô dizendo? Ele precisa ter uma referência, né? Para ele poder olhar e saber que aquela quantidade é X, né? Tá bom? E o espelho? Já falamos da importância do espelho para essa consciência da criança dela mesma, né? Até para ela comparar, né? O cabelo dela que é diferente do outro, o comprimento, a cor, o jeito... Enfim, a roupa dela, caiu uma manchinha na sua roupa, estava brincando de tinta, vai lá olhar no espelho, manchou aqui, em casa precisa falar para a mamãe dar uma limpada, né? Olha, acho que você pintou aqui o rosto, vai olhar no espelho, passa um paninho aí. Ela tem que saber, ela tem que se ver, ela tem que se, né? Enfim, ok? Então esses são elementos importantes de eu ter na minha sala de aula. A rotina dos bebês, né? Quando a gente for trabalhar com essa idade,
saber sempre da alimentação e higiene. Já falamos, né, em sala, vocês já viram vídeos como é que isso tem que acontecer, né? Então, hora de trocar, hora do banho, quais os cuidados que eu preciso ter. Então, ter todo aquele respeito para tirar a roupinha do bebê, ver se minha mão não tá fria, conversar com ele, explicar o que vai acontecer, ver se na hora que eu for trocar, né? Vamos tirar essa fralda. Nada de falar do cocô, ai, cocô fedido, ai, que não sei o que não sei o que. Porque o cocô, o xixi são produções da criança, né? Com o tempo ela vai crescer, enfim, ela vai ter a representação de cocô e xixi que ela quiser. Mas nesse momento é um bebê. Se eu olho para aquilo que ele fez e digo, ai, que fedor, né? Isso é uma coisa ruim e é completamente desnecessário, né? Claro que trocar um bebê com aquele, né, o cheiro de cocô não é um cheiro agradável, mas enfim, você pode não ter essas expressões, porque isso vai dizendo para a criança o quê? Nossa, é a minha produção, isso é feio, isso é nojento, isso veio dentro dele. Então até essa autoimagem dela, né, tem muito a ver com essas questões do xixi e do cocô, que são as primeiras produções de um bebê, né? Então é a gente valorizar, né? Você pode dizer, olha, quanto cocô, vamos tirar e pôr uma fraldinha nova, isso tudo bem, né? Nossa, fez xixi, olha só quanto xixi. Mas assim, tratar dessas questões como elas são, uma coisa natural, né? Não fazer um estardalhaço e fazer a criança sentir culpa porque fez cocô, enfim, tal, né? A mesma coisa quando a criança vomita no chão da sala, porque as crianças pequenas fazem isso mesmo, escapou o xixi, né? A gente precisa ter esses cuidados, porque eu já vi isso muitas vezes, né? A criança de 1 ano e meio que tá começando a tirar a fralda, aí tá brincando, não esqueceu quando viu, lavou a cadeira de xixi, né? É não fazer estardalhaço, o coleguinha vem contar, professora, fulana fez xixi no chão, né? Ah, então vamos lá ver, vamos resolver, né? Chamar alguém, olha, pode limpar aqui pra mim, vamos trocar esse xixi, né? Não é falar, nossa, o que você fez? Espera aí, ninguém pisa, senta todo mundo, fazer aquele estardalhaço, né? A criança fica completamente constrangida com aquilo, né? Então, essas questões precisam ser passadas de uma forma natural, né? Completamente natural. Olha, aconteceu? Vamos limpar? Então vamos lá. Fica sentadinho aqui, daqui a pouco alguém vem trocar, vamos limpar aqui, enfim, resolve, acabou, é simplesmente tudo muito simples, né? Sem grandes alardes. Lembrando que isso tudo tem a ver com a imagem que a criança tem dela mesma, né? Músicas e cantigas sempre, né? Nos berçários, ou ter uma musiquinha tocando, ou eu tô cantando com os bebês. O solário, né? A criança precisa sempre ter o espaço para tomar sol, ter esses cuidados, né? Tapetes e almofadas, de preferência tudo bem colorido, né? Livros de pano, livros de plástico, livros de papel, né? Os livros maiores, enfim. Brinquedos apropriados para essa criança, né? Então tudo que é apropriado para bebê é importante que eu tenha na sala. Os móveis, lembrando que já falamos disso, é importante que os móveis eles estejam ao alcance das crianças, né? E não pendurado lá no teto. A criança só olha, fica naquela vontade de mexer naquilo que é bonito, que é colorido, que é brilhante, mas ela não consegue tocar, né? Então, se vai ter essas coisas, é importante que se tenha, né? Quanto mais coisas coloridas, brilhantes, as crianças gostam disso, se chama, se estimula a ela mexer, ela tocar, ela brincar, ela virar, enfim, né? Colo e carinho para os bebês é fundamental, né? Né? Já falamos disso, né? Quando a gente estudou aquele médico John Bowlby, que ele disse que esse carinho, essa coisa é só com a mãe, por isso não era bom que a criança fosse para a escola pequena, mas as pesquisas já mostraram que não, né? Claro, a criança tem o cheiro da mãe, a voz da mãe, o jeito da mãe, mas o que ela gosta é de carinho, né? Então, se ela tiver esse carinho também na escola, ela vai se sentir bem onde ela estiver. Ela vai saber que aquele cheiro não é da mãe, mas que aquela pessoa cuida bem dela, ela gosta dela, né?
Então, é fundamental também esse trabalho. E com todos os bebês, não é? Até aqui, isso eu já vi várias vezes em algumas escolas, os preferidos, né? Aqueles bebês esteticamente mais bonitos, né? Olho assim, olho assado, cabelo assim, cabelo assado, né? Geralmente tinham preferências. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Se eu pego um bebê, eu pego todos, claro, cada um na sua vez, mas não é só aquele que eu acho lindo, fofo demais, é que eu vou estar sempre com ele no colo e os outros nunca, né? Isso jamais. Eu preciso ter esse cuidado, né? Falar com eles e dar tempo para as respostas, já falamos disso também, quando eu tô conversando com esse bebê, né? Falar com ele, esperar o que ele vai responder para mim. Tô fazendo perguntas, tô ouvindo ele do jeito dele, com os balbucios dele, com as perninhas, com as mãozinhas, ele tá conversando comigo, né? Então eu preciso ouvir aquela resposta antes de fazer outras perguntas, né? Então ter esse cuidado. E quando eles já estão falando também do jeito deles, mais ainda, né? Deixar o espaço. Ah, mas eu não entendo nada do que ele fala. Mas faz de conta que entendeu. Você tem mais ou menos ideia do que assunto que você propôs ali para vocês conversarem, né? Por exemplo, na hora do banho, vamos ver se a água tá gostosa. Ai, tá gostosa? Fala pra mim se tá gostosa. Ah, tá gostosinha, né? Tá morninha, que delícia. Então, vai ouvindo o que ele tá falando, então, dentro de um contexto, ok? E ter contato próximo com os pais e os responsáveis para saber a rotina deles em casa. Isso é fundamental. Já falamos disso, aquele vídeo daquela professora que fala também sobre a questão da família, fala bastante disso, né? Você precisa saber em casa se a criança não dormiu, se a criança vomitou, se a criança não está comendo nada, se o intestino não está funcionando. Você precisa saber para você poder compreender o movimento dela em sala de aula, né? Como a criança não fala ainda, né? Convencionalmente, você precisa dessas informações, né? Muito bem. Outra questão importante é a organização do tempo da minha sala de aula, né? Do tempo das atividades. E aí vocês vão ver que nós temos aí atividades permanentes, atividades em sequência e os projetos de trabalho, ok? As atividades permanentes são aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e prazer para as crianças, cujos conteúdos precisam de uma frequência regular, uma frequência diária ou semanal. Consideram-se, então, atividades permanentes, entre outras, né? Então, aquilo que eu faço sempre, todo dia, toda semana. Os cuidados com o corpo, né? Com a higiene, com lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes, né? Sempre que usou o banheiro, foi fazer um xixi, tem que vir lavar a mão. E tudo isso eu tenho que ensinar. Se eu não ensinar a criancinha que está começando a usar o vaso, vai lá, faz o seu xixi e sai, né? Eu tenho que ensinar. Quando ela já tiver tamanho e força para apertar a descarga, né? Aí eu já vou ensinando também. Olha, você acabou de fazer, você dá a descarga. Aí você vem, lava a mãozinha, ensinar como é que lava a mão. Agora todo mundo está tendo que aprender a lavar a mão, mas isso tem que ensinar quando eles são pequenos, né? Pegou o sabonete, abriu, molhou as mãos, fecha a torneira, também trabalhar essa questão de consumo consciente de água. Isso tudo tem que ser ensinado, né? A gente tem pessoas ainda que a gente vê descaradamente que abrem a torneira e começa, põe a pasta de dente, escova o dente, aí vai, tudo isso com a torneira aberta. Isso é um absurdo, né? Mas isso a gente tem que ensinar. Olha, você não precisa deixar a água caindo, a água limpa, desperdiçando à toa, né? Fecha a torneira, escova o dente, depois você abre, né? E a mão a mesma coisa, ensinar como é que lava a mão, as palmas das mãos, as costas das mãos, o pulso, né? Tudo isso tem que ser explicado, ensinado, né? Outras atividades permanentes, brincadeiras no espaço interno e externo, né? Então são atividades que a gente faz todos os dias. A roda de história também é muito importante. Eu gosto sempre de fazer no começo da aula ou no final. No começo, porque as crianças veem
cada uma de um lugar, né, de uma casa, cada uma de uma rotina, cada uma aconteceu alguma coisa diferente, né? Então, cada um que vem com a cabeça no que acabou de acontecer. Quando eu começo a ler uma história para eles, ou contar uma história com fantoches, enfim, com bonecos, enfim, eu trago o pensamento de todo mundo para minha sala de aula, né? Então eu deixo todo mundo com o pensamento ali, cada um estava com o pensamento no lugar, agora a gente concentra, né? E no final do dia também é importante para a criança descansar. Então brincou, fez atividade, falou, expressou, pulou, fez tudo, comeu, tudo. No final, que eles estão lá bem largadinhos, né? Aí você lê também uma história curtinha, ou põe uma música, né? Deixa tocar só para eles ouvirem. Pronto, acabou, vamos embora. Para ter um fechamento, né? A roda de conversa também é todo dia. E a roda de conversa, a gente tem que saber que não é só para mim falar. Porque se só eu falo, não é uma roda de conversa, é uma roda de monólogo, né? É uma roda de conversa para todo mundo falar. E sempre tem aquela criança que fala muito, que fala bastante. Essa criança também você vai ter que ir ensinando que ela, ótimo que ela fala, que ela se expressa é ótimo, mas ela tem que ouvir os outros, né? Tudo que ela fala é importante, mas todo mundo ali tem muitas coisas importantes para falar. E o tempo não dá para todo mundo ficar falando um monte, né? Então ela tem que aprender que ela precisa reduzir, escolher o que ela vai falar, né? Isso para aquela que fala bastante. E aquela que nunca fala, você tem sempre que estar chamando. Aquilo que a gente já falou, fazendo uma pergunta, né, esperando ela falar, dando pistas se ela não sabe o que falar porque ela está morrendo de vergonha, né? Então, dando pistas para que ela vá pensar naquilo que ela vai organizar o pensamento dela para falar, mas as crianças precisam falar, inclusive para organizar o pensamento, justamente isso. A gente sabe que tem adultos muitas vezes que a gente faz uma pergunta, a pessoa quer responder, ela sabe, mas ela não sabe organizar o que ela vai falar. Então, para não passar vergonha, ela prefere não falar nada, né? Mas por quê? Porque também não teve essas oportunidades de vivenciar isso. Isso tem que ser realmente desde pequeno. Você ajuda, se a criança não sabe te contar, ela não sabe se o que aconteceu foi ontem, foi anteontem, é amanhã, porque a criança mistura todo o tempo, né? Mas você vai puxando e vai dando pistas para ela falar, né? Então é fundamental. Na roda de conversa, é fundamental que a gente tenha sempre esse feeling para perceber a criança que falou ontem, a criança que fala todo dia, a criança que nunca fala, né? Que eu tenho que ir dosando. Se eu tenho 20, 25, 30 alunos, eu não vou deixar todo mundo falar, porque senão vou ficar uma hora só na roda de conversa e ninguém aguenta, né? Mas eu tenho então que fazer as perguntas certas, né? Lembrando, ó, hoje eu conversei com fulano, amanhã fulano que vai falar, eu vou puxar, né? Para que eles tragam. Eu tenho que garantir na minha semana que todo mundo falou, né? Que todo mundo participou, que todo mundo contou alguma coisa, todo mundo se expressou na roda de conversa, né? E atividades diversificadas ou ambientes organizados por temas ou materiais à escolha da criança, que são os cantinhos que nós já falamos, né? Canto de leitura, de música, desenho, pintura, massinha, um cantinho para não fazer nada, é importante ele ter ele com tapetinho, almofada, a criança deita, não estou a fim de fazer nada hoje, ponto. Ou agora, daqui a pouco eu quero pintar, mas agora eu só quero deitar e descansar, né? Então ter porque isso é uma expressão, né? Se ela tem direito de se expressar, ela tem direito de ir na casinha, ela tem direito de ir na pintura, ela tem direito de ler, ela tem direito de ouvir música, ela tem direito de não fazer nada, né? Como a gente também gostaria que todo mundo respeitasse esses nossos direitos, né? Então, a organização dos cantinhos na sala, ela é fundamental, né? Para um equilíbrio e para que eu ofereça para as crianças todos os seus direitos de aprendizagem, né? De interagir, de conviver, de participar, de escolher, de brincar, ok? Muito bem, uma outra questão, a organização
do tempo nas atividades em sequência, né? O que é isso? Então, a sequência de atividades são planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. São sequenciadas com a intenção de oferecer desafios com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições. Aqui eu dou o exemplo da ampliação da capacidade de representação da figura humana, né? Claro que tudo isso a gente tem que saber com que idade que essa criança já tem condições de aprender a desenhar ou de ter a noção espacial do corpo físico, do corpo dela, né? Vocês já viram muitas crianças de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, você pede para ela desenhar ela faz a cabeça e faz os braços e as pernas ligados na cabeça, né? Porque ela não tem ainda essa noção corporal, né? Isso ela vai percebendo depois, né? Então, eu preciso saber com que idade que ela já tem essa capacidade, né? E aí eu vou, por exemplo, proporcionar uma atividade como essa. Então, para dar esse exemplo do que é essa atividade sequenciada. Então, eu quero aprofundar um conhecimento. Eu tenho um objetivo X, né? Que eu sei que a minha turma já dá conta, mas eu preciso trabalhar isso. Então, eu vou pensar aqui no meu conteúdo que é a representação da figura humana, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir para que todos se observem diante do espelho, né? Então vai pôr todo mundo na frente do espelho e vai, cadê sua cabeça? Onde é que tá seu cabelo? E seus olhos? E o nariz? Quantos braços vocês têm? E aí mexer na mão, e olha os dedos, e aqui, né? Enfim, perceber como é que o corpo humano é constituído, né? O que tá onde? Né? Que os olhos estão em cima do nariz, que a boca está embaixo do nariz, que o cabelo está no alto da cabeça, ele escorre, às vezes o cabelo é curtinho, fica grudadinho na cabeça. Enfim, a criança perceber isso, né? Então, primeiro é a observação. Falar disso, olhar para ela, olhar para os colegas, só observar. Então, a minha atividade de hoje foi só essa, observação no espelho. Tá, aí dali 2 dias eu vou voltar, veja bem, é uma sequência de atividades para um objetivo X, né? Que é que eles aprendam a conhecer e representar a figura humana. Então, a próxima atividade depois do espelho, dali 2 dias, então nós vamos construir bonecos com materiais diversos. Então, com sucata, construir boneco com palito, boneco de massa, né? Enfim, por enquanto construir na tridimensionalidade, né? Não é desenhar no papel, desenhar é depois. Agora vamos construir com materiais que a gente tiver, né? E aí você vai chamando a atenção. Eles podem estar construindo individualmente ou pode estar construindo em grupo, né? Mas de você chamar a atenção. Olha a cabeça do boneco, onde é que tá. E depois, assim, não tem que pôr um pescoço. Você tá vendo aqui que tá ligadinho direto na cabeça, o bracinho dele? Vamos fazer, olha para você, vê se o seu braço tá ligado na sua cabeça, né? E fazer ela perceber, olhar para o colega e aí ver o que ela tem que pôr antes né? Então, isso é outra atividade nessa sequência da figura humana. Aí tudo bem, fizemos os bonecos, expomos, sentamos em roda, cada um falou do seu boneco, como é que fez, o que usou, o que não usou, deixou os colegas observarem, faz uma exposição, pode pôr lá fora para os pais verem, para as outras turmas verem, né? Aí dali mais 2, 3 dias, uma outra atividade naquela sequência é o desenho coletivo da figura humana. Isso aí todo mundo faz, né? Mas é bem importante. Deita as crianças naquele papel pardo ou naquele papel grande branco, né? É craft, né? O papel. Deita uma das crianças ali, todo mundo vai vendo e você vai desenhando o contorno daquela criança, né? Depois que a criança levantou, ficou só o contorno, pode desenhar o olho, nariz, boca, cabelo, enfim, né? Mas fica naquele tamanho natural, né? Que você pode pôr ele exposto ali para as crianças irem observando e vamos falando sobre aquilo. Vamos ver se a gente não esqueceu de nada. Fica aqui do lado a criancinha
que foi o nosso modelo. Fica aqui do lado para a gente ver se a gente não esqueceu nada. Olha, os braços dela, a gente desenhou? Ah, desenhou. Olha, onde é que tá? Tá aqui. Ah, tá. Então, vai observando isso também, né? Isso faz a terceira etapa dessa sequência de atividades. E a última etapa, então, que é onde você vai avaliar para ver se aquela criança que desenhava os braços e as pernas na própria cabeça, se agora ela já percebeu, depois de todo esse trabalho, né? Se ela já percebeu. Então agora eles vão desenhar individualmente, cada um na sua carteira, cada um no seu papel, né? Vamos desenhar a figura humana, ou eu vou desenhar eu mesmo nesse papel, né? E aí você vai conseguir avaliar para ver se a sua atividade foi eficiente com todos, ou com a maioria, ou com a minoria. Então, enfim, né? Isso é uma forma de avaliação. Mas isso é um exemplo para a gente perceber o que é uma atividade sequenciada, ok? E os projetos de trabalho, né? Então, no livro da professora Zilma, vocês têm lá nos últimos capítulos a pedagogia de projetos. É uma forma muito eficiente, interessante, democrática, né? De trabalhar os conteúdos, os objetivos da educação infantil, né? E aí eu trago algumas sugestões de projetos. Então, sugestões de projetos para a sala de aula. Primeiro, o projeto Contos de Fadas, né? Então, por exemplo, após uma atividade sequenciada de leitura de contos de fadas, provocar a curiosidade das crianças, né? Então, você pegou, essa semana nós vamos ler só contos de fadas. Terminou a semana, já falamos tanto de rainhas, princesas e príncipes, será que elas existem de verdade? Será que existe rainha, princesa, príncipe, ou será que é só nos contos infantis, né? Estimular a pesquisa, né? Estimular que essas crianças vão para casa e perguntem isso para os seus pais. Elas vão trazer imagens das princesas que elas conhecem, que estão na mídia, enfim. Aí você vai propor comparações, organizar formas de divulgação dos conhecimentos adquiridos. No próximo slide, a gente tem aqui a imagem, né? Então, a gente tem um retrato pintado, né? Uma pintura de Dom Pedro e a rainha, que agora eu esqueci o nome, né? E daquela época, né, lá de 1500 e pouco, 1500 e pouco, né? E os príncipes da atualidade, que agora já nem são mais, né? Agora já não sei se essa é a primeira princesa ou a segunda princesa que pediu para sair, que era atriz, mas enfim, né? Para eles perceberem que existe de fato, né? Que o próprio Brasil já teve, né? Os seus reis, as suas princesas, enfim, na época na época que eles estiveram aqui, a família real, enfim, e que esses príncipes, essas princesas, realmente em alguns países ainda existem, né? E aí explicar por que em alguns países existe ainda, né, reis, rainhas, em outros não, outros é o presidente, qual que é a diferença, enfim, como é que... Enfim, né? Mas assim, conversar sobre isso. Aí tem aqui outras fotos, né, fotos e pinturas, da princesa Isabel, desde pequenininha, né? Aí falar um pouco da vida dela, da questão da abolição da escravatura, né? Enfim, e ela mocinha, ela já mais velha, né? Então apresentar, é uma curiosidade, é um conhecimento, né? Projetos que surgem do interesse dos alunos, né? Por exemplo, o projeto Caça ao Tesouro. Vou acelerar aqui um pouquinho que essa aula está ficando comprida. Então, por exemplo, a professora leu a história do Capitão Gancho para os alunos, ouviram um filme do Capitão Gancho, enfim. E aí eles curtiram, começaram a falar do Capitão Gancho, enfim, no começo estavam com um pouco de medo, depois começaram a brincar sobre aquilo, enfim. Então, a professora, percebendo o interesse, ela resolveu ampliar, né, dar asas a isso, para isso aumentar.
Então, um dia a professora chegou na sala, ela já tinha preparado uma mensagem do Capitão Gancho, com papel meio queimado nas pontas, né, meio sujo de cinzas, enfim. E aí tinha a mensagem na sala de aula, né? Olha, nossa, olha o que eu encontrei aqui a hora que eu cheguei. Um bilhete, uma carta, uma mensagem do Capitão Gancho. Eu acho que é do Capitão Gancho, porque tá parecendo que é do Capitão Gancho. Senta todo mundo em roda, né? Vamos ler então. Aí vai ler, o Capitão Gancho, sei lá, resolveu enterrar um tesouro ali no quintal da escola, no campo, perto do parque, enfim. E aí as crianças precisam procurar, né? E aí todo dia ele vem trazendo pistas, ele vai depois deixar um mapa para mostrar onde é que ele enterrou esse tesouro. E aí nesse mapa você já vai trabalhar localização, né? Então, porque esse mapa vai estar lá desenhado onde está a sua sala de aula, onde é que está o parque, que direção que está a árvore, onde provavelmente o Capitão Gancho pôs o tesouro ali, enterrou ali, né? E aí você vai contar os passos. Então, olha, aqui diz para ir tantos passos à direita, tantos passos à frente, tantos passos. Então, você já está trabalhando com matemática, com orientação espacial, né? Com a imaginação, com a leitura, né? Porque você está lendo aquela carta, é uma mensagem escrita, diferente de quem está falando, né? Pois bem, e aí você cria como você quiser, vai ter um tesouro, vai ser um tesouro de moedas de chocolate que vai estar enterrado em algum lugar, enfim, vai a imaginação, né? O importante é a gente saber que existem muitas possibilidades de trabalhar. Então esse foi o projeto Caça ao Tesouro, né? Aí finaliza de alguma forma, né? Aí fica a critério. Outro projeto é um projeto, por exemplo, envolvendo a comunidade escolar, né? Todo mundo junto, todas as turmas da escola, né? Então, por exemplo, um problema foi que ao passar pelo refeitório no final do horário de merenda, a diretora percebeu que o latão estava cheio de comida, né? Então, e aí ela foi observar se era uma coisa só daquele dia, as crianças não gostaram da comida, ou se é uma coisa de todo dia, e todo dia ela foi lá olhar no mesmo horário para ver. E de fato ela percebeu que estava havendo um desperdício muito grande de comida, né? E aí, então a gente vai precisar propor formas de conter isso aqui, gente, porque não pode ficar jogando comida fora. Vocês colocam a quantidade no prato que vocês vão comer, precisa saber quanto você come para não ficar desperdiçando, né? Coloca um pouquinho primeiro, come, se quer mais vai lá e repete, mas não enche o prato, depois você não dá conta. Isso é até importante para a criança ir trabalhando essa percepção de quanto ela come, qual é a quantidade, ela quer mais, ela gosta mais disso do que daquilo, né? E aí foi pensar então junto com as professoras, junto com os alunos, um jeito de evitar aquilo, né? Então, sei lá, vamos pesar o latão de lixo. Depois que todo mundo comeu, nós vamos pesar, né? E vamos ver se vai diminuindo esse peso ao longo da semana, né? Se todo mundo vai se conscientizando. Olha, ainda deu tantos quilos aqui. Ah, mas amanhã já foi menos. Olha só, então tá adiantando que nossa conversa, nossa campanha. Ou, mas é a turma daquela sala X é que desperdiça mais. Então vamos deixar um latãozinho para cada turma. E aí a gente vai comparar. Qual é a turma que está desperdiçando comida aí que não é para desperdiçar. Uma coisa é você jogar o restinho, outra coisa é você jogar o prato quase inteiro de comida. E aí vai. Então, você percebe? Você está trabalhando as questões que são do coletivo e ao mesmo tempo essa criança está aprendendo a mexer com uma balança, aprendendo a medir o quilo, né? Aprendendo essa comparação, aprendendo que a campanha de não jogar comida fora está funcionando, como é que faz isso, aprendendo que tem turma que já entendeu, tem turma que não entendeu, percebe? Então uma porção de coisas aí estão sendo trabalhadas, né? A questão dos cartazes, da escrita, né, para a campanha, enfim. Um outro projeto é o projeto Saúde é o que interessa, né? Então, o projeto da escola toda, nós vamos trabalhar cada idade do seu jeito, né? Bebês brincar com frutas e legumes é uma coisa bem interessante, né? De deixar eles brincarem mesmo, né? Brincar com a maçã, brincar com a banana, brincar com as coisas.
e comer também, né? Não é só brincar. As crianças maiores podem, num dia, a gente se organizar e ajudar a alimentar as crianças menores, né? Para saber esse cuidado que precisa ter com essas crianças, qual é o jeito da comida de um e a comida dos maiores e a comida dos menores, enfim. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então eu posso montar um empório na minha sala de aula com embalagens vazias, já falamos disso também, né? Nesse empório a gente pode separar quais são os alimentos saudáveis e os não saudáveis, brincar de comprar, colocar preço, enfim, né? Fazer propagandas, criar e nas outras salas fazer propaganda sobre os alimentos saudáveis. Escuta, fala, pensamento e imaginação, que é o outro campo de experiência, né? Então, pegar historinhas, por exemplo, da cigarra e da formiga e adaptar, reescrever essa história que tem a ver com a comida, com a época que tem mais produção de comida, das sementes, das folhas, enfim, e a época que não tem, e aí trazer, por exemplo, adaptar isso para o Tocantins, né? Como seria com essas estações, a falta de chuva, enfim. Também trazer a história da Chapeuzinho Vermelho, reescrever, mudando a história para uma versão mais saudável, né? Que ela leva doces para a vovozinha, então vai levar frutas. Enfim, criar atividades, né? Situações, vivências que tenham a ver com aquele projeto. Né? E por último, é importante falar sempre da avaliação da educação infantil. A professora Zilma também traz isso nesse livro dela. A observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que a professora de educação infantil dispõe para apoiar a sua prática. Por meio deles, a professora pode registrar os processos de aprendizagem das crianças e a qualidade das interações estabelecidas, obtendo uma visão integral das crianças e ao mesmo tempo de suas particularidades. Então, as crianças de educação infantil não fazem prova, não dá para você atribuir uma nota, né? Então, você precisa ter o seu caderninho de registro, né? Uma folha por aluno, para você ir colocando ali as coisas importantes que você está observando de cada um, em relação ao desenvolvimento, né? Aquela criança que andava com dificuldade, agora eu estou promovendo várias atividades, né, para que ela se desloque com mais rapidez, agora ela já está mais soltinha com as pernas. Eu preciso anotar isso. A criança que não pulava tinha medo ou não tinha essa coordenação ainda, agora já pula, né, numa altura baixinha, mas já está pulando, né? Então, todas essas coisas eu não vou guardar de cabeça, eu preciso fazer esses registros, né? Até para quando eu tiver as minhas reuniões com os pais, né? Para eu poder organizar esses registros e entregar para eles lerem, né? Então, tudo isso. E essa avaliação é sempre processual, né? Aquela coisa de nunca comparar as crianças com as outras crianças, mas sempre com ela mesma, com aquele desempenho que ela não tinha ainda e agora já tem em relação a ela mesma, né? Então, isso guardar sempre essa particularidade das crianças. Ok, gente? Então, aqui nós encerramos e na próxima aula nós vamos falar especificamente, então, sobre os campos de experiência. Ok? Então, até mais.